Bom dia a você que está nos assistindo, nos escutando pelas ondas da Rádio Sul Brasileira. Bom dia, Panambi, bom dia, Condor, bom dia, Santa Bárbara, bom dia, Pejuçara e toda a região noroeste. É com grande satisfação que a gente inicia mais um programa do Campo, né, gurias? E estamos aqui no campo, não poderia ser diferente. Queremos já agradecer a recepção aqui no Recanto, então, do Sossego, né? Da Dona Marli, do seu Olávio, um espaço maravilhoso. Já aproveitamos para convidar você para conhecer esse espaço aqui, muito legal. Então, estamos aqui, né, no nosso segundo programa. E hoje a gente tem um programa recheado de pautas interessantes sobre o agronegócio. E, além de tudo, também temos a nossa receita especial, que nós vamos fazer aqui ao vivo, né? E também um momento cultural. Então, eu sou Margarete Ludovic, vou ficar aqui com vocês nessa manhã gostosa, ensolarada. E estou aqui com as minhas colegas Juliana e Analice. Bom dia, meninas! Bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã linda, maravilhosa. Vamos aproveitar o nosso dia, aproveitar esse sábado. E hoje realmente a nossa pauta está recheadíssima. Nós temos muitos assuntos interessantes, sem falar numa receita maravilhosa, né, Ju, que vai vir por aí. Então, entre os assuntos de hoje, nós vamos abordar sucessão familiar. Um dos assuntos que está sempre em pauta no agro, né? A sucessão familiar, com o pós-doutor em Direito, Fernando Tonetti, que está aqui já pronto, né, para conversar com a gente. A expectativa do clima também para a safra, com o Gilmar Oliveira Santos. Temos também como a doença da vaca louca pode mudar o mercado de carne no Brasil, com a médica veterinária Marta Helena Machado Alves. Acredito que a nossa pauta técnica, ela está bem diversificada, né, Marga? Eu acho que vamos ter aí boas discussões pela manhã. Exatamente, né, Ana? A gente procurou trazer temáticas bem contemporâneas, atuais, para a gente discutir, né? E essa questão que o Fernando já está aqui conosco, da sucessão familiar no agro, é uma pauta bem importante, interessante, que precisa ser pensada e discutida. Então, seja muito bem-vinda, colega Juliana, que está louca aí para participar e começar a falar. É verdade, não gosto de falar muito. Bom dia, Marga, bom dia, Fernando, bom dia, Ana. Que prazer estar mais uma vez ao lado de vocês, né, nos bastidores e também no programa. Então, quero desejar a todos vocês que estão nos acompanhando através da Rádio Sul Brasileira e também através da página do Facebook. É um prazer estarmos aqui, que esse programa seja de informação, de entretenimento para vocês. A Ana acabou de falar da pauta técnica e eu vou falar então da pauta cultural que vamos ter no programa. Vim aqui para dar um bom dia para vocês e logo vou me retirar do cenário, porque nos bastidores nós estamos preparando uma receita maravilhosa para ti e para tua família, e vamos compartilhar essa receita então com o pessoal do Recanto aqui do Sossego, que sempre nos recebe com muito amor e carinho. Além do Cozinha do Campo, nós vamos ter também a participação do DTG Poncho Verde, isso mesmo. E por que estamos aí prendadas hoje, né? Porque estamos na Semana Farroupilha, então nesse bloco cultural nós teremos a participação do DTG e também uma surpresa muito especial, que são as Anitas de Garopaba, isso mesmo, vocês vão conhecer elas, vão conhecer a história dela, e como a Ana falou, nosso programa está recheado de informação, de entretenimento, de coisas boas para você, para sua família. Fique conosco até às 11 horas. E eu daqui a pouquinho vou sair, porque logo eu volto então com a receita Cozinha do Campo. Muito obrigada, Ana e Ju, pelas suas apresentações, né? Então a gente vai começar já o nosso bloco. Pode rodar aí, Juliana, então, a vinheta do Na Mesa. Programa É do Campo, Na Mesa. Então, nós estamos aqui
com a presença do pós-doutor em Direito, Fernando Tonetti, para conversar um pouquinho sobre essa questão da sucessão familiar. Né, Fernando? Principalmente no agronegócio. A gente tem visto que hoje as pequenas propriedades elas estão e têm a necessidade de serem vistas como empresas, né? E também é necessário que a gente comece a pensar nesse planejamento da sucessão. Só um pouquinho aqui, gente. Então, Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Gostaria que você se apresentasse aos nossos internautas, aos nossos ouvintes que estão nos escutando em toda a região, inclusive também pela Rádio Cruz Alta, pela Rádio Vera Cruz de Horizontina, pela Rádio Sul Brasileira de Panambi e também pela internet. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigada pela tua ilustre participação aqui conosco. Bom, muito bom dia. Eu agradeço o convite, agradeço as rádios participantes, as entrevistadoras. É um ambiente muito bonito, é muito bom falar sobre o agro e um tema muito importante, talvez dos mais importantes para o agro, que é a sucessão familiar. Até porque o agro tem essa característica de passar de pai para filho. A terra que era do avô, do bisavô. E o que se vê hoje são dificuldades por falta de conhecimento. Então, o objetivo aqui é uma fala simples, direta e que possa ajudar todos os ouvintes, principalmente em como manter a sua propriedade, manter a sua estrutura familiar e que isso não cause atritos no futuro, né? Exatamente. Fernando, você me falava nos bastidores que não é possível a gente pensar em sucessão familiar sem pensar ou ter uma boa governança. O que é isso? A governança nada mais é do que uma estruturação de toda a família, de todos os membros da família, de como isso vai ser desenhado. Quanto maior a propriedade, mais governança tem que existir. É como se fosse uma empresa. Uma empresa, se o filho não deseja participar, não quer dizer que tu tenha que vender a empresa. No agro é a mesma coisa. Se o filho não deseja tocar aquela atividade rural, não quer dizer que tenha que aquilo terminar. Olha, o meu filho não vai querer, eu tenho que fechar a minha propriedade, a minha fazenda, a minha lavoura, tenho que acabar com o gado, acabar com o leite. Isso não. Então, o objetivo maior é que tu encontre caminhos aptos para que, se algum dos sucessores não tiver interesse, não é aquele interesse porque não gosta, é o interesse em não querer trabalhar com aquilo, querer ter seus próprios caminhos, né? Mas que aquilo continue na família. Essa é uma ideia de governança, é uma estruturação familiar profissional. Muito bem, interessante isso, e muitas vezes a gente não se atenta para essas questões, né? Fernando, aí quando acontece uma fatalidade na família, que falta o pai, a mãe, todo mundo se vê um pouco perdido e a gente vê que essas estruturas muitas vezes acabam abalando, né? Até que ponto essa questão da falta da preparação da sucessão familiar pode interferir na produção de alimentos no Brasil em relação a realmente não ter essa continuidade nos negócios? Isso ameaça? Ameaça. O agro tem uma peculiaridade, principalmente até os dias de hoje. As fazendas elas estão se propagando dentro da família. Então, muitas pessoas ainda continuam, embora de 20 anos para cá isso tenha tido uma evasão muito grande. Se a gente estiver partindo por uma premissa das empresas no Brasil, a maioria não chega na segunda geração, quiçá na terceira geração. Então, o agro está nesse caminho, porque as fazendas foram aumentando, os equipamentos foram se profissionalizando. Hoje, um trator não é o mesmo trator de 30 anos atrás. Hoje, por mais que a fazenda não seja grande, a propriedade rural não seja grande, já existe trator com GPS, colheitadeira com GPS, ou a família opta em não plantar, mas ela tem que saber fazer um contrato de arrendamento. Então, o agro se profissionalizou. E com essa profissionalização, ocorre talvez o detalhe mais importante, a sucessão. Para quem eu vou deixar e como eu vou deixar. Eu até provoco as entrevistadoras. Eu aposto que nenhuma nunca fez um testamento. Porque ninguém pensa em morrer e ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer pensar e ninguém quer falar. Talvez a grande possibilidade de proteger um filho, de proteger um neto, de proteger aquele patrimônio, seja pensar na morte.
Só que a gente não gosta de pensar isso e é muito difícil e muito delicado um filho chegar para um pai e falar o seguinte: pai, depois que tu morrer, como vai ficar? Porque a maioria pensa, tu já está querendo em vida? Tu está querendo tomar o que é meu? E não é isso. É uma seriedade dentro do ambiente rural, dentro do ambiente familiar. Existem alguns caminhos, e eu gostaria de conversar com vocês agora, que são principalmente 3, os mais comuns. O primeiro caminho é a doação. Eu posso doar tudo que eu tenho em vida para os meus sucessores. Tá, ok? Então, existe dentro da doação a legítima. Então, 50% de tudo eu dou para quem eu quiser. Para um amigo, para quem eu quiser. Os outros 50% são dos meus sucessores. Bom, eu posso doar os 100%? Posso, desde que seja para os sucessores. A grande dica, doe os 100%, mas com usufruto vitalício. Enquanto eu estiver vivo, aqui eu mando, aqui eu recebo. Pode botar uma cláusula na doação: se for vendido, o dinheiro volta para mim. Se acontecerem tais atos, a doação se extingue. Então o contrato de doação é um contrato muito interessante. E é um contrato. É um contrato que pode ser desfeito com o tempo se algum desses atos aparecerem. Por exemplo, olha, eu doei para o meu filho, mas ele me traiu em tudo que ele podia. Ele me difama, ele cometeu até um crime contra mim. Esse contrato é desfeito pela lei, não precisa nem estar escrito isso numa cláusula, porque isso já é previsto na lei. Então o contrato de doação é uma boa possibilidade. Uma doação hoje custa, em média, de uma avaliação de patrimônio de 3 a 4%. Tá, ok? Vai pegar o advogado, vai cobrar mais uma porcentagem para se fazer esse contrato de doação. Tu pode fazer ele um contrato particular através de um advogado, mas o melhor é por um instrumento público. Tu vai até um tabelionato, marca, leva 2 testemunhas, leva um advogado e faz um contrato público. Tá? Essa doação é pública. Embora o fato de ser pública não quer dizer que todo mundo vai lá, bom, eu quero ver a doação que o fulano fez. Ela está lá para quem quiser ir lá e pegar uma cópia. Mas ninguém precisa saber, não precisa sair avisando para todo mundo. Uma outra possibilidade que muitas pessoas têm buscado é a holding. A holding, de fato, é um assunto muito interessante. A gente poderia falar sobre horas sobre a holding. O que é a holding? Eu tenho uma propriedade rural. Essa propriedade tem 1.000 hectares, eu tenho colheitadeiras, eu tenho caminhonetes, eu tenho meia dúzia de cavalo, meia dúzia de gado. Eu tiro tudo isso do meu nome e crio uma empresa. A holding nada mais é do que uma empresa. Toda empresa, de certa forma, é uma espécie de holding. Então, a holding ela é um cofre. Eu boto todo o patrimônio dentro desse cofre e eu sou um sócio da holding. Eu posso botar os meus filhos como sócios da holding. Ou seja, para mim criar essa empresa, para mim botar esse patrimônio na empresa, ela não está mudando de titularidade porque é meu. Então, o imposto também é barato. Tudo é mais barato na holding. Existe um gatilho na holding. Assim que o titular morre, esses imóveis, esse patrimônio todo vai para os sucessores que já estão na holding. Ou seja, eu vou ter que transferir o bem para o nome dessas pessoas também, para a titularidade delas. Mas aí é a grande diferença. Se eu não faço nada, se eu faleço e existe um processo de inventário, eu comprei aquela terra há 25 anos atrás, paguei R$1.000 o hectare. Hoje está R$150.000 o hectare. No inventário vai ser avaliado por 150 mil. Na holding, como não houve mudança no patrimônio e não houve mudança de pessoas, continua sendo da empresa, só mudou a titularidade, eu vou pagar em cima daqueles R$1.000 lá de trás. Ou seja, a economia é bárbara. É muito grande a economia. Porém, é uma maravilha? Não é. Tu está fazendo um casamento para os teus filhos. Todos eles vão ficar casados com eles. Bom, se um filho falecer, vai ficar casado com a nora, que vai ficar casado com os sobrinhos, que vai ficar casado com os netos. Ou seja, tem que verificar dentro de uma governança se os filhos têm interesse nisso. Uma coisa que está acontecendo. Bom, eu crio uma holding. Essa holding ela é a mantedora de todo aquele patrimônio. Mas o meu filho é casado. E aí é como ele é casado. É com separação total de bens,
é comunhão universal, é parcial, tudo isso interfere. Isso que eu ia perguntar agora, porque no momento que deixa, né, de estar no convívio a pessoa, a divisão ocorre de forma automática, então, na holding. E daí, o que vai, e ela continua, então, com os herdeiros. Exato. E, consequentemente, com os companheiros e com os filhos desses herdeiros. Ela tem uma continuidade, ela não deixa de existir. É isso? Exato. A holding continua e ela vai continuar por gerações e gerações. Enquanto não quiserem extinguir essa empresa, essa holding, ela continua. E pessoas novas vão entrando e geralmente vai aumentando. Porque de um filho se cria mais 2 netos, 3 netos, depois vai para bisnetos e assim vai. E aí tem uma grande questão. Muitos pais exigem uma coisa: olha, filho, tu casa, mas tu casa com separação total de bens. E talvez aqui seja a grande surpresa que pouca gente sabe. Casar com separação total de bens garante uma coisa: se o meu filho se divorciar ou a minha filha se divorciar, ele não vai dividir. Agora, se o meu filho ou a minha filha falecer, a esposa ou o esposo tem direito igual à herança. Porque a separação é no casamento e não na sucessão. Essa é uma peculiaridade que, assim, ó, a generalidade das pessoas não conhece. Elas pensam: não, isso tudo vai voltar para a família. Não, não vai. Esse esposo vai dividir com os sucessores. Então, se eu faleço hoje e eu tenho um carro e eu tenho um casamento com separação total, hoje divide entre a minha esposa e o meu filho esse carro. Se eu tenho 2 filhos, divide entre a minha esposa e os 2 filhos. Divide em 3. Se eu tenho 3 filhos, divide em 4. Minha esposa e os 3 filhos. Essa é a única diferença. Porque se eu fosse casado em comunhão universal, metade já seria dela. Ela dividiria com os outros. É a única diferença. Mas casou com separação total, tem direito também. Ou seja, quando eu faço uma holding, eu tenho que saber o seguinte: eu estou casando toda a família. Por isso existem holdings, sócias de outras holdings que são sócias de outras holdings. Como assim? Bom, eu crio uma holding familiar, que é uma empresa. Que empresa? Eu não quero ter uma empresa. Sim, a tua fazenda é uma empresa. A tua área rural é a tua empresa. Se eu tenho 10 vacas, eu tiro o leite daquelas 10 vacas, aquelas 10 vacas compõem o patrimônio da minha empresa. Não é que tu tenha que criar uma indústria, mas aquilo ali é a tua empresa. Para cada filho, eu crio uma holding. Eu tenho 4 filhos. Eu faço 4 holdings para que cada um tenha a sua empresa. E essas holdings participam da minha. Ou seja, para que não exista aquele conflito interno das famílias, o filho não é sócio. Quem é sócio é a holding dele. Então, são planejamentos. Antes de um pai pensar assim: bom, eu vou fazer uma holding para deixar todo o meu patrimônio para os meus filhos, porque isso vai durar, e eu não quero pagar imposto, bota todo mundo sentado na mesa e vê se vai dar certo. Eu tenho visto uma coisa que é nítida. Eu crio 2 filhos. Provavelmente a criação vai ser muito parecida. Eles podem ser bem diferentes, mas a criação vai ser muito parecida. Talvez o pensamento deles seja muito parecido. Bom, eles foram criados com esse objetivo. Tanto é que a gente vê várias e várias empresas, várias e várias holdings rurais, familiares, que dão certo. Por quê? Porque todos aqueles filhos foram criados trabalhando. Um cuida do gado, o outro cuida da lavoura, o outro cuida da semente, o outro cuida... Enfim, foram criados dessa forma. Bom, e os sobrinhos? E os netos? Como é que vai ser? Porque, às vezes, irmãos já não se dão muito bem. Como se dão os primos? Os filhos dos primos, como vai ser? A outra grande questão... Quanto mais pessoas, Exato, maior é o problema. maior é a complexidade. Ah, não, mas nós mantemos um patrimônio. E muita gente pensa assim: bom, nós aqui, a família Oliveira, a família Silva, a família Vargas, nós temos um patrimônio muito grande. Juntos, unidos, temos um patrimônio muito grande. Talvez sim, mas talvez vocês tenham um problema que no futuro vai acabar com esse patrimônio grande. Então, às vezes, vale voltarem a ser pequenos
pequenos com 100, 200, 500, 1.000, 2.000 hectares, do que ter 10.000 hectares, uma potência, e no fim perde alguém, entra alguém novo de uma geração nova e bota tudo a perder. Porque dentro da governança que nós estávamos falando, a gente também tem que desenhar uma coisa. Todos os familiares podem participar da empresa? Ou seja, se o meu pai morrer, automaticamente eu assumo o posto dele? Se o meu pai era o líder da família, automaticamente eu assumo o posto dele e eu passo em cima dos meus tios? Exato, porque o que pode ocorrer também, pelo fato de fazer parte da família, que exista uma obrigação de absorver uma pessoa, né? Que às vezes pode não ter talento para tocar o negócio, né? Então, pode acontecer isso. Pode, e é o que mais acontece. Eu conheço muitas empresas, eu visito muitas empresas, e por mais que essas empresas sejam tocadas por irmãos, e eu vejo isso, estão muito bem tocadas, eu vejo uma coisa: eu quero muito que o meu filho fique no meu lugar. Eu quero valorizar o meu filho porque eu acho que ele é um mini gênio. É meu filho, né? E o que acontece? Às vezes ele é muito preparado. Só que ele, desde novo, ele escuta aquelas angústias do pai e da mãe. Ah, mas se o tio não fizesse isso, se o fulano... Então, tudo isso ele já entra com esse preconceito, achando que ele pode mudar tudo. E ele tem que entrar dentro da holding, entrar dentro da empresa ou entrar dentro da família, sabendo que ele é mais um, ele não é o todo. Então essa é uma grande dificuldade. Por isso que a holding ela é muito boa em questão tributária. Se eu vou gastar um absurdo no inventário, tá, na holding eu gasto muito menos. Embora se um dia eu for dividir, for extinguir, for fazer tudo, também vou gastar. E daí entra outra possibilidade, que é o testamento. Eu deixo tudo testado e eu digo, olha, para o meu filho X vai ficar isso, para o meu filho Y vai ficar aquilo. No testamento eu também tenho uma peculiaridade que é igual à da doação. Eu posso doar 50% para quem eu quiser. Bom, o meu filho João, ele me ajuda mais que o meu filho José. Até porque o meu filho José nunca quis ou vai jogar tudo fora. E o João é o cara que sempre me apoiou. Eu posso deixar 50% para o João e os outros 50% eu vou dividir com o José. Aí tem uma outra coisa. Como eu sou casado, eu tenho minha esposa, se eu falo que eu vou deixar 50% do que é meu para o João, e aqui são as questões jurídicas, né? Se eu sou casado em comunhão universal, dos 100% que nós temos, eu só tenho 50%. Então, dos meus 50%, na verdade eu posso deixar 25% para um e 25% para outro, do total. Essa é uma peculiaridade. Então, é um assunto muito interessante, é um assunto que cabe um estudo muito grande. Eu sempre falo, vamos fazer uma holding. Senta com a família, convida um advogado, convida um contador. Se fala hoje assim, não, eu vou fazer uma holding porque eu vou pagar menos imposto. Talvez você está pagando menos imposto hoje, mas está quebrando a família. Muito bacana, muito interessante, né, Fernando, a gente pensar no futuro, e muitas vezes é difícil realmente a gente fazer esse planejamento. É um tabu entre as famílias conversar sobre isso ainda, né? Mas muito, muito interessante isso que você está trazendo. E essa questão tributária também pesa muito. Eu vivo isso, eu sou filha única, meu pai é falecido, até hoje a gente não fez o inventário da nossa pequena propriedade, porque custa muito caro. Quando envolve, né, valores de terra, isso é um montante muito grande. Então, gente, aproveitem para fazer perguntas para o Fernando. Como vocês já viram, o Fernando é especialista na área. Aproveitem para usar dessa consultoria nesse momento, né? Então, vão nos mandando ali pelo chat do Facebook que a gente vai respondendo na medida do possível. Fernando, qual é o momento certo de parar para fazer isso? Eu tenho meu filho pequeno ainda, para que eu vou pensar nisso agora? Bom, eu acho que a partir do momento que eu tenho um filho, eu acho que já é o momento certo. Tanto é que, e aí é uma coisa, todo pai se preocupa com o futuro do filho. E o pai, indiretamente, ele se preocupa com a sucessão. Por que que o filho nasce, a primeira coisa que ele fala, não, eu vou fazer uma poupancinha para o meu filho. Porque ele está pensando no futuro do filho quando ele não tiver mais. Eu vou fazer uma previdência privada para o meu filho.
Só que o mais importante, ele não se preocupa. Bom, eu tenho pouco, não é muita coisa, mas é do teu filho, ou do teu neto, ou é teu, mas pelo menos se tu faltar, não deixa um problema para eles. Talvez o que tu tenha falado agora, Margareta, seja uma das realidades que eu mais conheço. Muitas e muitas pessoas têm uma propriedade rural e o pai faleceu ou a mãe faleceu. Não vamos fazer o inventário. O dia que a mãe falecer, daí eu faço. Bom, o imposto está subindo, o valor da terra está subindo. Se o pai faleceu há 10 anos atrás, o imposto era hoje É o outro. meu caso. E digo mais, como no inventário nós temos vários impostos, todo estado tributa de uma forma. Por isso que eu não cheguei aqui, olha, se vocês falecerem hoje, vocês vão pagar tanto de imposto. Porque cada estado tem um imposto e cada estado muda muito isso. Existe um projeto de governo, olha o que eu estou falando, que isso é importantíssimo, que fala que assim que a pessoa morrer, o patrimônio é transmitido, não é? Se o patrimônio é transmitido e vai entrar no patrimônio de outra pessoa, isso tem que ser tributado. E se vai entrar no patrimônio de outra pessoa, se tributa como uma pessoa física normal, 27%. Ou seja, além do imposto de transmissão, mais 27%. Tu vai perder no mínimo 40% do teu patrimônio. Ou seja, é pequeno, mas vai ficar menor. Exato, e eu não acho pequeno, é um choque, né? Então, perder uma porcentagem dessas, né? Então, são questões que muitas pessoas elas não estão preparadas para analisar, né? Como que poderia chegar mais essa informação para os produtores? Existe algum movimento que fala também sobre isso, que leva os sindicatos trabalham isso? Como que acontece? Olha, talvez o maior movimento vocês estejam fazendo aqui, porque as pessoas não sabem disso, as pessoas não se informam. Nenhum filho quer procurar um advogado para falar o seguinte: quando meu pai morrer, como é que vai ficar? Principalmente se for advogado da família, porque dependendo do advogado da família vai falar o seguinte: ó, teu filho veio aqui e quer saber como é que vai ficar quando morrer. Exato. Eu acho que todo pai tem que se preocupar com isso, todo filho tem que se preocupar com isso. Por quê? Porque é um assunto importante. E é um assunto que, se eu deixar 5 mil na minha conta, assim que eu falecer, o meu CPF é bloqueado e vai ter que haver um processo para saber de quem é esse dinheiro. 5 mil reais. Então isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, se eu for fazer assim, de forma muito didática, tá? Um cálculo simples. Hoje eu tenho uma propriedade rural, tá? Que ela vale R$1 milhão. Tá? Não é uma propriedade grande. Hoje a terra está valendo muito. Então, se eu pensar que cada hectare custa uma média de 100 mil, são 10 hectares. Esquece que tem uma casa em cima, esquece qualquer coisa. Ou tem a casa que a mãe mora, alguém mora. Enfim, R$1 milhão. Tá? O inventário tem uma outra peculiaridade. Tudo, praticamente, eu pago à vista. Quem tem R$1 milhão, vamos dizer que aquele seja o único patrimônio, ele tem, por exemplo, vai ser avaliado em 1 milhão, eu tenho que pagar 7% desse 1 milhão para advogado, em média. Tá? Eu tenho que pegar e tirar todas as certidões. Eu tenho que pagar o imposto de transmissão. Só aí eu já estou falando de mais ou menos uns 40 e poucos mil. Eu tenho que pagar mais alguns impostos, eu tenho que fazer a avaliação, tudo isso. Eu tenho mais ou menos esses 60 mil em mãos, 70 mil em mãos? Não, eu não tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou vender essa terra para poder pagar o inventário. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Bom, teve que vender um pedaço para pagar o inventário. Só que quando eu vendo um pedaço de uma terra de 1 milhão, ou vendo ela, que vale 1 milhão, para pagar o inventário, eu estou precisando daquele dinheiro. E isso é prático no mercado. Se fosse um apartamento e eu precisasse vender ele para pagar o inventário dele,
Eu estou pagando o imposto em cima de 1 milhão. Mas quem está comprando ele de mim está comprando por 800. Porque ele vai tirar 20% já como um deságio. Não, eu tenho que pagar, senão não vai nem conseguir fazer. Então eu já perdi 200 mil. Daí eu vou conseguir o dinheiro. Daí eu vou pagar o advogado, vou pagar tudo. No final, sobrou 60%, 70% do patrimônio para conseguir pagar. Daí alguém vai me falar, bom, mas eu tenho dinheiro. Sim. Daí tu tem 5 mil hectares para receber. 10 mil hectares. Tem ideia de quanto custa isso? É quase impagável, né? É quase impagável. E daí é o que eu lhe digo. Não, mas o pai já morreu. Eu vou esperar a mãe morrer para a gente fazer uma vez só. Quanto estava o soja o ano passado, quanto está esse ano? Toda a terra está sendo avaliada em cima de soja. Dobrou o valor praticamente. Tu consegue pagar? A outra coisa. Vamos esperar a mãe morrer. Tá ok. Só que até a mãe morrer pode passar mais 20 anos e essa terra está subindo. Por isso que, nesse sentido, a holding é perfeita. Só que então também existe a possibilidade de abrir mais holdings. Não, que essa holding fique com um filho, essa fique com outro, essa fique com outro. Para que também não tenha esse casamento entre os filhos. Às vezes o pai tem 4 filhos, 2 de um casamento, 2 de outro. Criados por 2 mães diferentes, os filhos nem se dão. Mas o pai quer casar os filhos, de certa forma. Bom, mas tem as esposas que também já não se dão, porque sempre escutou uma sogra falando mal da outra sogra. Veja, que a questão de família é uma questão que todo mundo enfrenta, mas é uma questão muito séria. É muito séria. E eu não advogo na área de família, porque eu acho dos processos mais complicados e o advogado acaba se envolvendo. Então, pessoalmente, é uma angústia. Exatamente. Só para complementar aqui, gente, então, em relação aos dados, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ele fez uma pesquisa que mostra que apenas 30% das empresas familiares brasileiras chegam na segunda geração e apenas 5% chegam na terceira geração. Então, realmente é um grande desafio e a gente precisa pensar nisso, né, Fernando? Eu gostaria, Fernando, que você também orientasse, né, os nossos ouvintes, os nossos internautas, sobre essa questão de procurar uma consultoria, uma orientação qualificada, porque também é um mercado, daqui a pouco, que nós temos profissionais que talvez não levem tão a sério essa questão ou não tenham tanto entendimento. Então, a importância de procurar a pessoa certa, o profissional certo, para fazer essa orientação, para fazer esse acompanhamento, esse plano de sucessão. A sucessão ela é um planejamento. Eu tenho que verificar o que é melhor e aquele momento pode ser melhor, mas depois eu posso me arrepender. Como várias pessoas já falaram, bom, eu doei e me arrependi. Então tudo isso tem que ser muito pensado, muito discutido. Eu acho que a principal discussão, eu tenho um filho de 2 anos, a principal discussão hoje é com a minha esposa. Como nós podemos garantir o futuro dele? Bom, já vamos botar tudo no nome dele para que não precise pagar imposto depois. Eu já falo, calma, porque ninguém sabe, todo mundo pensa que o filho vai ser o melhor possível, mas o filho nasceu para o mundo. Como é que vão ser as influências? Talvez pegue o menino ou a menina num momento muito ruim e acabe sendo, não, o patrimônio está no meu nome e extingue esse patrimônio. Como eu já vi vários filhos fazerem isso e deixarem o pai sem nada. Por isso que existem gatilhos de proteção. Eu posso doar tudo criando gatilhos. Eu posso fazer um testamento para o meu filho, pagar os impostos de testamento, pagar várias coisas. Só que o testamento eu posso fazer quantos eu quiser, extinguir eles a hora que eu quiser. Então existem gatilhos. Eu posso fazer uma holding, eu posso extinguir essa holding. Só que tudo que eu faço e extingo é preço em dobro. Então tudo isso tem que ser pensado, tem que ser discutido. Bom, eu tenho meus filhos, são maiores de idade. Cabe uma conversa sobre isso? Cabe. Franca. Bom, a maioria das famílias não consegue fazer essa conversa. Por mais que todo mundo se dê, precisam de um mediador. Esse mediador pode ser o advogado da família,
pode ser um advogado contratado para isso. Pode ser um contador que ajude a mostrar os impostos. Então, assim, ó, cabe um mediador para isso. Pode ser até um amigo da família que já fez, um outro agricultor que já fez um processo semelhante. Olha, eu já fiz, eu vou sentar com vocês para explicar como foi lá em casa. Visitem famílias que fizeram. Às vezes o vizinho já tem tudo pronto e tu não tem. Então, assim, eu acho que isso ajuda muito a que passe da primeira geração para a segunda, para a terceira, para a quarta e siga o caminho, né? Exatamente, né, Fernando? Essa conversa franca e aberta, a gente sabe que é um tabu falar sobre isso, a gente tem dificuldade de falar sobre isso, mas é necessário, né? E eu acho que quando tem um mediador externo, neutro no processo das relações familiares, fica mais fácil, muitas vezes, a condução, né? Muito bem, então. Analice, temos mais perguntas? Muito esclarecedor. Eu quero agradecer ao Fernando por trazer essa temática para nós hoje. Fiquei pensando no assunto, a gente fica pensando, né? Então, da importância até mesmo de planejar isso para manter essa harmonia familiar, né? Então, agradeço muito a oportunidade e fica a dica aí ao pessoal que está nos acompanhando, que fale com o Fernando ou que busque um profissional da sua preferência para discutir isso. Muito obrigada, Fernando, né, por se dispor de estar aqui conosco num sábado de manhã. Agradeço também a presença da Gabriela, que está aqui, a esposa do Fernando, acompanhando ele, né. Dizer que foi maravilhosa essa conversa. Dizer que eu também fiquei espantada e de cabelo em pé, né, depois dessa informação. Lembrou de mim? Enfim, mas pessoal, vocês aí de casa que estão nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo, né? Pensem nisso, é necessário, como diz a Ana, para a saúde emocional, financeira da família, né? A gente precisa discutir. Muito, muito obrigada, Fernando. Passo para você, para as tuas considerações. E diga aí para o pessoal que está em casa como é que eles fazem para te procurar a tua orientação, a tua assessoria, a tua consultoria. Bom, primeiro eu agradeço muito a participação, poder estar aqui. É um assunto que eu gosto muito, eu acho que não precisa nem me procurar, procure o advogado da tua confiança. Existem vários bons advogados. Tenho certeza que algum já passou pela tua vida. Se fez um bom trabalho, procura ele. Se não fez, procura outros. Todo município tem belos profissionais. Eu sempre acredito nisso, que a gente tem que valorizar muito o profissional do local, porque conhece. Eu costumo falar o seguinte, olha, o advogado lá de Porto Alegre não conhece nada aqui do interior. Então, a gente precisa de gente do local para ajudar. A questão do contexto, né, Exato, Fernando? entender Fundamental. o contexto. E a sucessão familiar, embora ela envolva a família, quanto maior a propriedade, ela envolve muita gente. Ela envolve o trabalhador, ela envolve a pessoa que presta o serviço, o mecânico, a pessoa que leva a semente, a pessoa que colhe. Então, tu não está só defendendo a tua família, mas está defendendo várias. E muitas famílias, principalmente quando tem uma propriedade rural maior, esses trabalhadores estão angustiados quando vê que o patriarca ou a matriarca está chegando a uma certa idade e nada foi decidido. Então começa a virar uma angústia geral e daí começa aquela fofoca, né? Não, o dia que acabar, o dia que ele morrer vai acabar, porque o fulano vai vender. Então assim, ó, se o pai não quer isso, se o pai quer pensar no futuro do filho, se a mãe quer pensar no futuro do filho, cabe uma conversa, cabe pensar no futuro do filho. Bom, por onde eu começo? Começa sentando com os filhos. O que tu quer? Tu quer continuar? Se não quer, não é feio. Até porque o filho tem a possibilidade de se tornar o que ele quiser. Eu sempre acreditei nisso. E acredito, o meu neto pode querer. O pior é quando eu não dei a possibilidade nem para o meu neto querer. Que o meu filho não teve essa possibilidade. Então, talvez a palavra final é o planejamento sucessório familiar, é planejamento da família. Se eu quero ter uma família saudável, se eu quero pensar que a minha família se dê bem no futuro e não quero criar conflitos, o começo é um bom planejamento. Perfeito.
Então, estamos encerrando aqui, né, essa pauta da sucessão familiar e já estamos aí encaminhando para o próximo assunto, né, Analice? Vamos falar um pouco, então, sobre a próxima safra? E aí os produtores, então, já estão esquentando as máquinas aí para começar o plantio da soja, né? O plantio do milho já ocorreu, então a gente aqui no Rio Grande do Sul já tem essa possibilidade de plantar, de cultivar, semear a soja a partir de 13 de setembro, conforme rege, então, o regulamento do vazio sanitário. E nós vamos falar um pouquinho sobre clima, né, Analice, que é uma coisa que sempre acaba gerando essa expectativa no produtor. Como é que vai ser o clima? Vai chover este ano? Não vai chover? Né? Então, nós vamos ter aqui um convidado super especial que está lá em Rio Verde, Goiás, um climatologista que é professor também da Universidade de Goiás, para conversar conosco, né, Ana? Isso mesmo. Hoje, então, nós vamos ter a entrevista com o climatologista, professor da Universidade de Rio Verde, Gilmar Oliveira Santos, que vai falar sobre justamente isso, a expectativa do clima para essa safra. O produtor rural, então, nós vamos... Júlia, está tudo certo aí com o professor? Está no ar? Está aí? Isso aí, isso aí. Então, vamos conversar com o professor. O produtor rural está iniciando uma nova safra das culturas de verão aqui no Rio Grande do Sul. Quais os desafios do clima que vai ter que enfrentar nessa safra? O produtor, de modo geral, ele enfrenta vários desafios durante a condução de uma lavoura. Isso é fato. Mas o clima anda castigando os produtores rurais nos últimos anos, especialmente na região sul, onde tem o efeito Laninha, que se confirmou esse ano novamente, apesar de ter de fraca intensidade. Ele irá fazer o quê? O atraso e a irregularidade das chuvas. Então, isso prejudica o produtor rural, porque quando ele achar que é o momento ideal de umidade no solo para soltar seu plantio, ele ainda tem um outro problema, que é a irregularidade das chuvas, a variação temporal. E esse veranico, ficar sem chover no período chuvoso, pode prejudicar muito a sua lavoura, porque nessa situação pode acontecer da má germinação, né, aquele estande de planta não ficar muito bem formado, e aí quando a planta já tem o start dela comprometido, isso pode comprometer parte da lavoura. Mas com as condições climáticas tendenciando, já se confirmando, né, para a Laninha, a irregularidade das chuvas no Rio Grande do Sul até Santa Catarina, Paraná, se torna uma situação que irá comprometer o volume de chuva, volume e distribuição das chuvas. Isso irá afetar até uma parte do estado de São Paulo, Minas Gerais e parte do Mato Grosso do Sul. A área de transição, latitude próxima de 17 graus, é uma área de neutralidade, mas acaba influenciando sim no atraso da chuva, assim como parte do estado de Goiás, parte do estado de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Os municípios do norte do Brasil e nordeste, onde se produz soja, claro, já é uma situação diferente, terá um volume de chuva um pouco mais expressivo e uma regularidade melhor dessas chuvas. Bom, um problema que enfrenta-se também, às vezes não tão agravante no Rio Grande do Sul, mas em outros estados, é que esse veranico, essa ausência de chuva na região sul, sudoeste e parte do centro-oeste, associada a altas temperaturas, que agora estamos na primavera caminhando para o verão, isso pode comprometer sim a lavoura. Uma coisa é veranico com dias nublados. Outra coisa é veranico com dias ensolarados, como teremos agora a tendência, né? Que é uma das épocas mais quentes do ano aqui, com temperatura máxima variando de estado para estado, mas é uma onda de calor agora um pouco mais intensa em toda a região aqui no hemisfério sul. Bem, então, seguindo esse raciocínio, como que o produtor ele pode se preparar para driblar essas adversidades do clima? De modo geral, os produtores rurais já adotam técnicas de prevenção para essa situação climática.
De que forma? Quando o produtor rural assegura a palhada dele ali no solo, ele já está fazendo um grande feito. Por quê? A palhada, ela ameniza a temperatura do solo. Em algumas condições extremas, tá? A temperatura do solo pode ultrapassar os 50 graus e mantendo aquela palhada ali, ele assegura a temperatura do solo muito semelhante à temperatura atmosférica, certo? Que fica um pouco acima, pelo menos 5 graus acima. Bom, além da palhada, de amenizar a temperatura, ele assegura com que tenha uma menor evaporação de água no solo. Então, quando chove, o solo consegue ter aquela água ali armazenada por mais tempo. Por quê? É igual uma panela. Quando você aumenta o fogo, a água evapora mais rápido. Então, aqui na nossa situação, quando você tem palhada, você tem uma temperatura amena, segura mais essa água por mais tempo no solo, isso é bom. Só que, dentre esses benefícios, segurar matéria orgânica, entre outros benefícios da palhada, nós temos que lembrar também que o produtor hoje tem que ver os sistemas de irrigação não como uma ferramenta luxuosa, e sim como uma ferramenta de salvação. Porque mesmo que a cultura é cultivada no período chuvoso, nós temos os veranicos e a irregularidade das chuvas. Em uma situação como é esperada para esse ano, de demora no início da chuva, aquela regularidade temporal, os sistemas de irrigação poderá auxiliar, pelo menos na irrigação de salvamento. Essa irrigação de salvamento inibe que tenha déficit hídrico no seu solo, a planta não fica estressada, reduz a temperatura do solo e assegura-se um bom desenvolvimento da planta, porque a água é um fator limitante hoje. Eu falo a água porque as demais técnicas de plantio que é adotada na safra, o produtor já vem adotando muito bem, mas a água acaba sendo ainda um fator limitante. Então, nesse sentido, professor, está interessante essas informações, né, Marga? Muito, Ana, muito. Eu acho que a principal pauta de todo produtor é saber entender o clima, até para poder se organizar realmente, né? No plantio, quais as cultivares que vai utilizar, qual a área que vai plantar milho, qual a área vai plantar soja. Então, isso é muito importante, saber mais sobre o clima, é o que determina a produção, né? Isso. Então, pensando no escalonamento de cultivares, com ciclos diferentes. Isso é fundamental, professor? Quando o produtor rural faz aquela opção de adotar somente um ciclo da cultura, por exemplo, a precoce, ele consegue logo em seguida fazer a colheita dela e já entrar com a cultura sucessora, que na maioria dos casos é a cultura do milho. Só que produtores rurais têm apostado em cultivares diferentes, com ciclos diferentes, para quê? Para amenizar esses efeitos climáticos e posteriormente pensando em amenizar os prejuízos. Caso um ciclo não vá tão bem, uma cultivar não vá tão bem, ele tem uma segunda opção. E claro, isso tem que ser feito porque trabalhar com condições climáticas, nós trabalhamos com previsão e na maioria das vezes na maioria dos casos tem um certo nível de acerto. Então pode ser que tenha uma previsão de volume de chuva bem expressivo e aquilo não ocorra. Então, caso o produtor tenha a opção de escalonar o seu plantio, adotar cultivares diferentes, é uma boa técnica a ser utilizada. A questão da safrinha, ela vai ficar comprometida? Em muitos estados brasileiros, o vazio sanitário já terminou ou está para terminar agora nesses próximos dias. Só que essa ainda é a insegurança em quase todo o país, que é o volume de chuva. Esse efeito Laninha irá favorecer um volume de chuva melhor no norte e no nordeste do país, e as outras regiões ficam ainda refém e insegura com essa instabilidade climática. De modo geral, os produtores acabam atrasando esse plantio em até 30 dias, em alguns casos, né, podendo ser tendo um pouco mais ou um pouco menos. E isso tem atrapalhado, às vezes, a safrinha. A safrinha que vem em sucessão, geralmente a cultura do milho, ela tem sido plantada tardia. Se eu usar um exemplo que aconteceu em Rio Verde o ano passado, que está com condições climáticas semelhantes a desse ano, Rio Verde, estado de Goiás, região centro-oeste, produtores rurais atrasaram o plantio em média 30 a 35 dias, plantou a soja de forma tardia,
No momento da colheita, estava chovendo muito, que foi o mês de fevereiro, choveu bastante, atrapalhou a colheita, porque o grão estava úmido, o maquinário não entrava, acabou que o grão começou a perder a qualidade, e o produtor tinha até o último dia do mês de fevereiro para fazer a semeadura da cultura do milho. O que aconteceu com esse produtor? Ele não conseguiu fazer essa semeadura, ele fez a semeadura em meados do mês de março, lá para o dia 10, 15 de março. E as chuvas nessa região, ela vai bem só até no mês de março. Abril já tem uma drástica redução no volume de chuva. Ou seja, a segunda safra ficou totalmente comprometida para produtores que não possuíam sistemas de irrigação. Então, além da palhada, o produtor fica aí a dica de começar a adotar esses sistemas para amenizar os efeitos climáticos e os prejuízos em sua lavoura. Muito bom, muito bom. Queremos então agradecer a participação do climatologista e professor da Universidade de Rio Verde, Gilmar Oliveira Santos, por trazer um pouquinho mais sobre essas informações, sobre o clima, que é uma das questões mais importantes quando fala na questão da safra, né, Marga? Exatamente, né? O clima determina aí boa parte da produção. Então, aí você, produtor que está nos assistindo e não conseguiu acompanhar na íntegra a entrevista do professor e climatologista Gilmar, você pode assistir, né, na nossa gravação pela página do Facebook da Rádio Sul Brasileira e acompanhar aí as dicas. É muito importante, então, estar atento para essas questões climáticas. E seguindo, então, né, Ana, nós temos mais uma pauta agro ainda, que é a questão da doença da vaca louca, né? Como isso está interferindo no preço da carne para o consumidor final, no preço da produção também para o produtor, que a gente sabe que o custo de produção aumentou muito, né? Mas antes eu vou chamar a minha colega Juliana, que está me dizendo que eu preciso esperar um pouquinho aqui, né? Porque tudo é ao vivo aqui, né, gente? Então, enquanto a gente está aqui na bancada apresentando, a Ju está preparando ali a nossa receita de hoje, o nosso carreteiro de salame, então. Ela está ali nos bastidores preparando tudo e logo a gente já vai chamar ela, que vai nos ensinar tudinho. Eu sou uma péssima cozinheira, gente, então eu estou com fé hoje de aprender uma receita nova para poder cozinhar lá em casa. Marga, vou invadir aqui, ó. Vamos botar a flor de volta, Ana? Pessoal, é o seguinte, então já estamos no preparativo da nossa receita hoje, mas antes eu preciso agradecer a todos vocês que estão mandando mensagem para nós através da página, né, da Rádio Sul Brasileira, do Facebook e também no WhatsApp. Tem muita gente assistindo o nosso programa. Quero agradecer muito mesmo, um abraço especial a Daniel Strobel, obrigado pela audiência, por estar nos acompanhando. Também o coordenador regional da agricultura aqui da nossa região, William Carnelucci, lá de Juiz, sempre nos apoiando desde o primeiro programa. Muito obrigada, William. Kleber Balk, gente, tem muita gente mandando mensagem. Então, é um desafio, como nós falamos, né, no primeiro programa, e a gente fica muito feliz, posso falar em nome da Ana e da Marga, por esse carinho que a gente tem recebido, e com certeza esse programa será o segundo de muitos programas, né, gurias? Eu já tô indo lá pro bastidor. Vamos aproveitar também e mencionar os nossos patrocinadores, né? Fábio, Casa de Carnes, a Moda Gaúcha aí da Buenassa, né? E Óleos Pazzi, que está fazendo parte do Cozinha do Campo hoje, né? Então, o nosso abraço aos nossos patrocinadores que estão aí junto com a gente nessa segunda, né? Nosso segundo programa é do campo. Verdade. Buenassa Indumentária Gaúcha, um super abraço. Inclusive, estamos, né, vestidas aqui, as saias da Buenassa. Depois a gente vai levantar aqui, Ju, e vamos mostrar a qualidade das saias, né? É verdade, com certeza. Eu fiquei até mais magra, Ana. Ai, coisa boa. A gente adora, né? Então, Pazzi, né, óleos vegetais do Brasil, que vai estar, então, na parte da culinária. E também Fábio Casa de Carnes, muito obrigado por acreditarem no nosso trabalho e estar iniciando esse caminho conosco, né, meninas? Eu vou sair e já volto. Vai cuidar lá, garantir que a coisa saia, né?
Isso, vai garantir o nosso almoço e a nossa receita de hoje, né? Porque a gente também já está recebendo aqui o pessoal do DTG, que já chegou para fazer a parte da apresentação cultural, artística. Então, fiquem conosco, que teremos ainda muitas atrações no programa de hoje. Então, enquanto a Ju está ali organizando a nossa cozinha campeira, nós vamos conversar um pouco sobre a doença da vaca louca, né? Que é uma doença que voltou, Analice, a afetar o Brasil agora no mês de setembro e já mexeu no mercado da carne, né? Causou um susto, né? Já causou um susto aí, a China já sinalizou, enfim. Então, isso acaba impactando para o produtor, que hoje tem um custo elevado da produção, a gente sabe, né, que o alimento animal aumentou muito também, e também como que isso vai impactar para o consumidor, porque a gente sabe que comprar carne hoje ficou mais difícil, né, não está fechando a nossa conta. Então, a gente vai conversar um pouquinho com a Marta Helena Machado Alves, que é professora da Universidade de Cruz Alta, especialista, doutora nessa área, né? Tem um vasto conhecimento sobre isso. E ela já está no link, Julir, para participar conosco. A Marta, que fala conosco lá de Birubá, né, Marta? Bom dia a todos os ouvintes aí. Parabéns para você em especial aí pela apresentação, pelo programa, e que é a segunda edição que vocês estão apresentando, então, né, que tenham muito sucesso nessa empreitada. Com certeza, os assuntos referentes aí ao campo são assuntos de extrema importância, então é necessário, né, que vocês tenham realmente essa participação. E aí, como é que está o clima hoje em Ibirubá, Marta? Está nublado, né, com propensão talvez de uma chuva. Esperamos que sim, né, porque está precisando de chuva, né. Exatamente. Aqui amanheceu bem ensolarado, nós estamos num ambiente no interior, né, no Recanto do Sossego aqui, então agora também está um pouco o céu encoberto, mas acredito que vai ser um sábado bonito ainda que venha pela frente, né. Marta, então, você é médica veterinária, né, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista, então, em medicina veterinária preventiva, com ênfase em doenças infecciosas, né, e também você foi fiscal responsável em abatedouros de bovinos e estabelecimentos e processadores de embutidos, leites, ovos e mel, enfim, e em vigilância sanitária. Então, Marta, sobre essa pauta da doença da vaca louca, o que é essa doença? Como ela afeta os animais? Certo. A doença da vaca louca, né, como ela é conhecida popularmente, o nome dela, na verdade, é encefalopatia espongiforme bovina. E ela é uma doença neurodegenerativa, né, que acomete, então, o sistema nervoso central de bovinos, e ela é considerada uma doença progressiva e lenta. Então, ela tem aí, né, uma característica que ela demora, em média, 5 anos para que a gente possa começar a observar ela nos animais. E como é que ela está afetando o nosso rebanho brasileiro? Porque é uma doença, eu lia, né, fui pesquisar sobre isso, uma doença bem antiga, que lá na década de 80 que a gente tinha esse problema, e como que ela está afetando e como que a gente precisa ficar atento a isso, né? Como que o produtor ele pode ficar atento, porque esses casos que foram identificados no Brasil agora em setembro geraram, né, uma certa apreensão no mercado, inclusive no mercado da carne, mexendo também nessa questão das exportações, né? A China já sinalizou que não gostaria mais de receber a carne brasileira, enfim. Então, como que o produtor ele pode ficar atento para identificar essa problemática dentro do seu rebanho, da sua propriedade?
Hoje no Brasil nós temos então o programa, né, nacional que tem aí o controle, né, e prevenção da encefalopatia espongiforme bovina. Então, né, os órgãos eles trabalham no sentido de prevenção dessa doença. E também no Brasil a gente não tem relatos da forma clássica da doença. Então, os relatos que a gente teve durante 23 anos, por exemplo, são todos da forma atípica, que é uma forma, digamos assim, que não que não acontece pela contaminação, por exemplo, de subprodutos de origem animal, né? Então, seria uma forma mais branda e que ela não acomete, digamos assim, de forma importante esses animais. Isso nos deixa um pouco mais tranquilo, né, no sentido que a forma clássica seria realmente, né, um problema mais grave. Então, de acordo com o Ministério da Agricultura, né, a gente é considerado ainda um país, né, que tem essa doença de forma insignificativa, por a gente apresentar os casos que a gente foi, digamos que foram relatados, foram diagnosticados e confirmados, né, basicamente casos atípicos. E aí, só para vocês entenderem o que seria, né, um caso atípico e um caso clássico, basicamente o que causa a encefalopatia espongiforme bovina é um prion, né, que é um tipo de proteína que acomete ali o animal. Na forma clássica, a gente tem um tipo de prion, que é um prion do tipo C, por exemplo. E esse prion, ele digamos que ele é transmitido, ele vai acometer esse bovino, então, pela ingestão de subprodutos de origem animal. E aí, por isso, né, aproveitando o link, que no Brasil também se tem a proibição, né, que se forneça para esses bovinos qualquer tipo de produto de origem animal, né? Então, a gente não pode alimentar hoje bovinos, e isso está também na legislação, com outros produtos de origem animal, né? E a forma atípica, ela também né, acomete por prions, porém, esses prions, eles são alterações, são proteínas que já estão no animal, né? Então, estão lá no bovino, e essas proteínas, por alterações genéticas, elas se tornam proteínas anormais, tá? Então, geralmente, ela se desenvolve no animal e a gente vai encontrar, né, essa doença em animais mais velhos. Então, são essas formas atípicas que a gente tem aqui no Brasil, que já teve relato, né? Perfeito, Marta. Então, pelo que eu entendi, é muito difícil a prevenção, o controle da prevenção? Na verdade, o problema é no diagnóstico, né? Mas a prevenção, ela é facilitada, digamos assim, e aí tem normativas, né? Então, por exemplo, a importação, ela tem um controle rígido, então, para a entrada, por exemplo, de animais de outros países, então, no intuito de controlar a doença. E aí, outros controles que se faz, por exemplo, é a situação referente nos frigoríficos, e aí o frigorífico de bovinos, eles fazem a coleta de materiais especificados de risco, que são os MER, que a gente fala, né, a sigla, digamos assim, e esses MER nada mais são, né, do que regiões ali do animal, então, por exemplo, sistema nervoso central, que daí seria a região do encéfalo e da medula espinhal, e também região dos olhos, em animais aí maiores ou igual a 30 anos. Então, se faz a coleta desse material, se faz, né, a separação e faz a destruição também. E em animais de todas as idades, se faz a coleta de tonsilas e também regiões ali em torno de 70 centímetros do ilho distal. E aí também se faz, né, a destruição desse material. Então, seriam materiais que seriam contagiosos para outros animais. E o frigorífico ele já trabalha nesse sentido, né, de inativar esse tipo, né, destruir esses materiais que são possíveis contaminantes. E aí se trabalha muito também com a educação sanitária, com a parte de notificação de doença. Então, qualquer doença, por exemplo, que acomete o sistema nervoso central, e aí a encefalopatia, né, espongiforme bovina é um exemplo, a raiva é outro exemplo. Então, são diagnósticos diferenciais que a gente tem.
E aí, então, essas doenças, né, elas têm que ser notificadas. E aí, a partir daí, o sistema de vigilância ele já entra em ação, né, justamente para tentar conter esses casos. Entendi. Então, só para relembrar aqui para o produtor que está nos assistindo, para ele ficar atento aos sintomas, né? Percebeu um sintoma, o que ele faz? Sim, isso é bem importante. Então, qualquer doença neurológica, né? Então, o animal vai ter incoordenação, vai ter hipersensibilidade, andar cambaleante, né? Pode ter uma reatividade importante quando estimulado, dificuldades posturais, por exemplo, o animal não levanta, tem situações de balançar a região da cabeça. Esse produtor, ele já pode, né, suspeitar, por exemplo, de doença neurológica. E aí seria, né, o indicado que ele já fizesse uma notificação para buscar fazer o diagnóstico dessa doença, né? Muito bem. Marta, e como essa notícia, enfim, está interferindo no mercado da carne bovina? O que a gente pode esperar em relação ao preço da carne daqui para frente? A tendência, né, é que para nós aqui brasileiros se tenha uma diminuição do valor, né, da carne, que está bastante cara, né? Porque em função desses relatos que a gente teve agora em setembro, né, desses casos atípicos, 6 países que são aí responsáveis, por exemplo, pela compra de mais de 50%, em torno de 50% da compra de carne do Brasil, fizeram a suspensão dessa compra. Né? Então, um desses países é a China, que é um dos maiores compradores de carne brasileira. A Arábia Saudita também tinha feito a suspensão, porém eles já retornaram essa compra. Então está sendo feito, né, o comércio ali com a Arábia Saudita, mas China, o Irã, a Rússia, a Indonésia e o Egito, né, que também são um dos grandes aí compradores de carne, ainda não retornaram, né, esse comércio, essa parte da importação da carne bovina. Então essa carne, esse excedente, ela vai acabar retornando para o brasileiro, né? Então vai ser comercializada dentro do país. E é importante salientar, né, que pela apresentação da doença ser de forma atípica, então não tem risco, né, para as pessoas, não tem risco para o consumidor. Desculpa. Interessante, Eu não estava escutando. Marta. E como é que fica esse custo para o produtor, né? Porque hoje o produtor tem um custo fixo, tendo em vista que o preço das commodities de grãos, né, aumentou. Então, de certo modo, o alimento também para criar esses animais e produzir essa carne já tem um padrão estabilizado, né? Já tem um custo fixo em relação a isso. Como é que fica a vida do produtor perante esse cenário? A gente está com expectativa que esse retorno, essa retomada da comercialização, ela volte rápido. A última situação que a gente teve, né, de relato de falopatia foi em 2019 e, por exemplo, o país como a China, ele demorou ali uns 15, 20 dias para essa retomada, após a confirmação do caso típico. Então, eu acredito que não vai demorar muito tempo para essa retomada aí da comercialização. Então, talvez exista uma perda para esse produtor, porque o bovino, quando ele está em fase de terminação, ele tem que ser direcionado para o abate, né? Mas eu acho que essa retomada vai ser bem rápida, assim. A expectativa é que não demore muito. Que coisa boa. Então, temos boas notícias aí para os produtores, né, de carne. Marta, e hoje a Universidade de Cruz Alta está aqui em Panambi fazendo uma ação bem importante, que é a ação de prevenção contra a raiva canina e felina, né? Então, hoje e amanhã, quem quiser ir vacinar o seu cãozinho, por apenas R$3 é o custo da vacina, né? Um valor simbólico, na prefeitura. Então, nós temos um posto de vacinação e também na Praça Engenheiro Walter Fabi. Isso, né, Marta? Isso aí, eu agradeço muito pela participação
bem importante essa conversa com o produtor, né? E sempre que precisarem, pode ficar à vontade para a gente conversar, né? Esses esclarecimentos são bem-vindos sempre, né? Esse contato da gente com vocês também. Nós que Muito agradecemos. sucesso aí nessa empreitada. Obrigada. Nós que agradecemos, Marta, né? Você dispor do seu tempo num sábado de manhã. A Marta que tem uma pequena em casa também, né? Muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento conosco. Muito importante, muito esclarecedora a tua fala e muito otimista, né? Tomara que esse mercado da carne possa voltar ao normal logo. Né? Muito obrigada e um bom final de semana para você. Obrigada, igualmente. Um feliz dia do rádio para vocês. Feliz Dia Nacional do Rádio. Ah, muito bem. Obrigada, Marta. Tchau, tchau. Muito bem, então a gente está encerrando aqui com a professora da Universidade de Cruz Alta, do curso de Medicina Veterinária, que falou um pouco sobre a doença da vaca louca. E agora eu já estou ali com a Ju me esperando na cozinha, né, Ju? Já estou sentindo o cheiro daqui. Verdade. Então nós vamos passar para o nosso quadro de gastronomia, em que a Juliana Dil hoje vai, juntamente com a Marli, vai nos ensinar uma receita sobre um carreteiro de salame. Isso Como é mesmo. que é isso? Quero entender mais, eu quero aprender. Já. A seguir, Cozinha do Campo. Isso mesmo, Marga. Então, nós estamos aí no quadro Cozinha do Campo, onde a gente garimpa receitas, talentos aí na cozinha. E é um prazer para mim estar aqui hoje num lugar maravilhoso. Vamos fazer essa receita ao vivo, né? Esse lugar maravilhoso onde a gente realiza lives. E com certeza não será o primeiro programa aqui do É do Campo. Serão muitos programas que nós vamos realizar aqui. E o Cozinha do Campo hoje, então, vai... Por que trazer essa receita, né? Eu vou chamar as minhas convidadas e quero convidar a Marli Melchior, né? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, os rádio ouvintes, os internautas. Ficamos muito honrados, muito felizes quando a Juliana e a Margarete e a Analice vieram nos procurar se poderiam fazer esse programa É do Campo ao vivo aqui. Ficamos muito felizes. Prontamente nós falamos que sim, né, Juliana? Tá. Eu quero falar um pouquinho então do Recanto do Sossego. O Recanto do Sossego, então, faz parte da rota do turismo rural de Panambi, Condor e Pejuçara. Então, nós temos aqui no nosso espaço a casa antiga, estilo Enxaimel, que já há 104 anos, que era do meu bisavô, que veio da Alemanha, e nós mantivemos essa casa sempre arrumada e pertence à família Wegener ainda agora, né? E nós temos esse local aqui, esse espaço que a gente aluga para eventos também. Então, acreditamos que a partir de agora a gente já possa começar a alugar novamente, porque 1 ano e meio estava tudo fechado, né? Mas, então agora vamos chamar a Dulce, a minha prima, que faz parte da família Wegener também, que então vai nos auxiliar aqui na receita. Zóia, depois, inclusive, o Julio vai passar um vídeo do Recanto do Sossego, né, mais tarde. Marli, obrigada, tá? E obrigada pela recepção de sempre. E depois nós vamos mostrar o resultado da receita. Agora eu falo com a Dulce, então. Estamos à disposição. Quando quiserem vir fazer o programa aqui, é com muita honra que nós vamos receber vocês, tá? Obrigada, Marli. Então, agora quem vai passar algumas informações. A receita é a Dulce Ben. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Estamos aqui para auxiliar na cozinha. Somos a cozinheira auxiliar. Zóia. Então, é o seguinte... Nós vamos... por que nós vamos fazer, então, o carreteiro de salame? Porque estamos aí encerrando a Semana Farroupilha, né? E como todos sabem, o churrasco é um prato do gaúcho que identifica o gaúcho. Mas além do carreteiro, além do churrasco, temos o carreteiro de charque, né? Que tem uma história, e inclusive o pessoal dos bastidores aí me corrijam se eu não estiver correta. Então, nós temos uma história em relação ao carreteiro, que o carreteiro surgiu, então, quando os mercadores,
É isso, meninas, os bastidores, isso. Atravessavam, então, regiões, né, puxadas por bois através de carretas, né, e passavam por várias estradas, e isso demorava muitos dias, então eles precisavam se alimentar, obviamente, e na época, óbvio, não tinha geladeira, não tinha como manter, né, os alimentos, então existia o charque, né, que era a carne que ficava no sol, enfim, e que se conservava mais tempo. Então, eles tinham esse prato típico que surgiu aqui no sul do país, no Rio Grande do Sul, né, nos Pampas, e aí, então, eles precisavam ter um alimento que conseguisse ficar mais dias conservado. Então, foi através do charque que eles conseguiram suprir as suas necessidades, e tanto é que comiam charque de manhã, de tarde e de noite, né? O charque era o seu alimento. Por quê? Porque sustentava e precisava ser um alimento forte. Carne e arroz, então, não era tão difícil de levar, né, durante todos esses dias. E aí, então, surgiu essa comida no século XIX, por aí, né? E aí, o que aconteceu? Foi, claro, se aperfeiçoando o prato. Então, tipicamente, o carreteiro, né, de charque é a nossa identidade, além do churrasco e outros pratos, mas ele foi se aperfeiçoando. E como nós estamos no programa É do Campo, o salame é feito no campo, né? Então, eu trouxe a receita com as meninas de um carreteiro de salame, que eu tenho certeza que você está em casa e adora, né? Esse prato, normalmente na minha casa, uma vez por semana, então ele sai. A gente quer agradecer muito os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, porque esse quadro Cozinha do Campo, ele tem o apoio, então, do Pazes Óleos Vegetais do Brasil. Vou fazer aqui, ó, uma propaganda bem importante. Eu tenho esse óleo em casa e a Pazes está, então, nos apoiando, incentivando a garimpar talentos na cozinha. Quero agradecer, né, ao Robson e toda a sua equipe pelo apoio. Mas vamos lá, a gente quer provar loguinho, né, esse prato, e eu quero que a Dulce, então, fale para nós o que vai no carreteiro de salame. Antigamente, li que naquela época, o que eles usavam? O arroz, o charque e a cebola só, né? E o sal. Hoje dá para envolver mais ingredientes. Então, Dulce, o teu carreteiro de salame, como ele é feito? Como antigamente eles não podiam levar o tomate porque ele não se conservava, né? Então, hoje a gente tem esse privilégio de poder agregar ele a esse prato. Então, eu vou fritar primeiro o salame, bem fritinho, depois acrescento a cebola, o tomate e, por último, o arroz com a água e o sal. Julir, você consegue chegar perto ali para nós colocarmos o salame na panela? Então, o primeiro ingrediente que vai para a panela já está aquecida com óleo do Pazes, inclusive. Pazes Naturais Bio Gourmet. O de uva é o melhor? Tá joia. Só um pouquinho, então. Espera aí, Dulce. Quero ajuda. Ajuda, Marga. Isso aí. Aí, abrindo. Esse óleo, inclusive, né, é óleo de semente de uva. Olha que interessante. E é um óleo gourmet, super saudável para quem gosta de se cuidar também. Ó, vai a nossa dica aí para vocês. Joia. Vamos então colocar o óleo. Vamos lá. Aqui o óleo. Olha só que delícia, meu Deus do céu. Gente, esse cheiro do salame é algo extraordinário. Olha, a Dulce, então, mostrando para nós como se faz um carreteiro de salame. Quais os ingredientes, então? O salame, ela vai fritar o salame, vai depois temperá-lo com cebola, com alho, com tomate. Depois nós colocamos o arroz. O
o cheirinho verde, né? E enquanto a Dulce vai preparando aqui o prato delicioso que eu vou no final do programa mostrar para vocês. Logo, logo eu posso chamar a Ana? Posso, Ana? Então é o seguinte, porque nós temos mais um quadro. Gente, o cheiro é maravilhoso. Tenho certeza que você, se fechar o olho, sente em casa. Olha que delícia. Então essa é a nossa receita Cozinha do Campo hoje, realizada aqui no Recanto do Sossego. Nosso carreteiro de salame, em homenagem à Semana Farroupilha, né? A Dulce Bene está preparando o salame, fritando o salame. Logo vamos temperar ele. E no final do programa eu mostro para vocês o resultado, então, dessa delícia, dessa super dica que estamos dando para vocês hoje no programa É do Campo. Nesse lugar maravilhoso, né? Nesse lugar maravilhoso, que é o Recanto do Sossego, onde se você precisar de um espaço, né, para alugar, para um aniversário, para uma festa, pode, né, Marli? É só entrar em contato com eles, pode, sem problema nenhum. O lugar é lindo, é natureza, é rústico, é agradável, é muito gostoso estar aqui. E a gente está muito feliz. Isso. E agora, então, eu volto para a Ana e depois nós voltamos aqui, então, para ver o resultado dessa delícia. Carreteiro de salame hoje no É do Campo. Bem, pelo que eu estou enxergando daqui, a coisa lá está rendendo, né? A gente só sente cheirinho, né? Então, pessoal, hoje nós temos aqui como convidados DTG Poncho Verde, que está nos acompanhando nesse segundo programa. Quero agradecer a presença de vocês, o patrão, o alemão, né? Acho que é melhor, acho que todo mundo conhece por alemão, né? A Rosane, que é a tesoureira, e as prendas de faixa. Para iniciar o bloco, né, eu quero convidar então a Giovana, a querida Giovana, que vai trazer uma declamação para a gente. Bom dia a todos. Me chamo Giovana e eu sou primeira prenda juvenil do DTG Poncho Verde. Declamarei dos versos de Salvador Ferrano Lamberti, Gaúcha Guerreira. Em cada um desses livros que abordam coisas do Pampa, logo encontramos a estampa de um gaúcho destemido, homem de brio aguerrido, que soube alargar fronteiras. Mas não falam da parceira que acompanha o seu marido. Falam muito na bravura dos soldados nas trincheiras. Mas aonde estão as guerreiras que povoaram esta terra? No litoral, pampa e serra, nunca lhes dão importância. Mas quem defendeu a estância durante os tempos de guerra? Certamente uma heroína, lá na memória do tempo. Sem medalha ou monumento, satisfaz a indagação. E aquele fuzil na mão daquela mulher bonita, foram tantas as anitas semeadas por este chão. Enquanto o homem peleava em seu instinto carancho, a mulher guardava o rancho dos saques pelas guerrilhas. Cavalgando nas coxilhas, ela se fez sentinela, sem esquecer as panelas e a proteção da família. Desde a Índia Ponaim, a prenda contemporânea. Tanto que veio da Espanha, nativa ou de Portugal, da Polônia ou da Alemanha. Seguiram tantas campanhas vestindo nosso ideal. A mulher se fez presente nas lutas por nossa terra, simbolizada em Ana Terra e Bibiana Cambará. No Passo do Jacaquá, a história fala tão pouco, mas não foi só Cabotoco
que peleou no Caverá. Na voz da mulher gaúcha, peço reconhecimento para puxar mais um tento do laço da tradição. Que acenda a luz da razão, o erro não continue e a mulher se perpetue na história deste meu chão. Obrigada. Lindo, obrigada, Giovana. Bem, o DTG, ele também passou por um momento bastante atípico. Eu gostaria, então, primeiro de pedir que vocês se apresentem, né? Abrindo o bloco, se apresentem. E eu gostaria, Rosane, como também coordenadora de projetos culturais do DTG, que você nos contasse um pouquinho como que foi esse período de isolamento, né? Como que vocês conseguiram manter a chama do tradicionalismo sempre acesa? Olha, é bem difícil de falar, né? No início foi um choque, né? A gente teve que, tipo, se isolar, né? Isso acho que foi um choque para todo mundo, né? Todo mundo mesmo, né? Foi bem difícil, porque a gente tinha o hábito, né? Nós tínhamos o hábito de se encontrar todos os finais de semana, durante a semana, né? Todas as invernadas, né? Dançando. Estávamos assim a milhão, né? Todo mundo se reunindo, é tão gostoso, agradável. E, de repente, em março, né? Essa pandemia. Então, a gente teve que se isolar, né? Tivemos que ficar sem ensaios, sem encontros, sem a parte tradicional na nossa vida, né? Então, foi bem difícil para todo mundo. Durante a pandemia, a gente buscou fazer encontros virtuais para poder se ver, né? Para poder conversar um pouco, para ver o que a gente iria fazer. A gente não tinha muita alternativa, né? Nós não poderíamos voltar a se ver, não poderíamos voltar a ensaiar e como manter, né? Então foi bem difícil. Foi um parado, né? Nós não tínhamos nada. Dá para dizer que o DTG, mesmo com a questão do isolamento, então manteve todos os laços, né, entre os integrantes, realizando então esses encontros virtuais. Realmente é um desafio, acho que foi um desafio para todos nós aprender a conviver dessa forma, porque tudo era muito mais intenso, né? O dia a dia de vocês, né? A rotina de ensaios, e muita coisa também evoluiu, né, patrão? Muita coisa aconteceu também nesse período, pelo que eu estou sabendo, tem uma obra chegando por aí. Então, o que poderia contar para nós, contar para quem está nos acompanhando? O que o DTG está inventando? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, né, de participar desse belíssimo programa de vocês aí. A gente praticamente a patronagem não parou na pandemia, né? A patronagem continuou trabalhando em todos os momentos. Ano passado a gente fez o projeto, fez todo o projeto, encaminhou para a prefeitura, encaminhou para a Caixa e foi aprovado o nosso projeto de construção na Caixa. E esse ano iniciamos as obras em maio. E está indo a mil, né? Tá indo, eu espero que até final do ano a gente tenha um pavilhão quase pronto, né? Que legal, que legal. E as prendas? A Giovana a gente acabou de conhecer, né, Giovana? Mas vamos apresentar aí essas lindezas que estão aqui do meu lado. O que estão fazendo? O que estão aprontando? Bom dia, meu nome é Laura. Eu sou a segunda prenda juvenil. Bom dia, meu nome é Alessandra e eu sou a primeira prenda do Mirim. E vocês continuam trabalhando, né? Estudando. O que vocês estão fazendo? Eu estou estudando muito por causa da escola, precisa ter muito estudo. E também estou estudando muitas coisas tradicionalistas sobre o DTG, porque eu quero participar da Ciranda de Prendas Regional. Bom, eu também, né, estou estudando também bastante, até porque é ensino médio e já está quase na hora de fazer o Enem, essas provas importantes. E até estava bem difícil porque a gente estava em EAD, né? Agora voltou os presenciais.
Então, melhorou tipo 100% do aprendizado e a gente entende melhor o conteúdo e tudo mais. Que legal. E também nós temos uma novidade, né, pessoal? Segunda-feira teremos uma live do DTG, a primeira live, né, que vai contar um pouquinho da história, porque não pôde ter comemoração também, né, ano passado. Então, a gente teve que trazer essa comemoração para a parte virtual. Então, na segunda-feira, pessoal, vocês são convidados a acompanhar a primeira live, serão 3 lives, né? A primeira live do DTG Poncho Verde, que vai trazer um pouquinho da história do DTG e vai trazer essas moças lindas e o moço lindo, né? Então, para a tela de vocês, para a casa de vocês, né? Minhas queridas prendas, deixa eu perguntar, quem foi a Anita Garibaldi? Anita Garibaldi, mulher que representa todas as gaúchas, né? Todas as mulheres. Foi uma guerreira, né? Na história da Revolução. E agora, então, para essa nossa conversa, eu vou convidar a Ana, outra Ana, que tá pelo Meet lá de Garopaba. Vamos, Julir, pode ajudar aí, colocar a Ana também para conversar com a gente? Oi, Ana. Consegue nos ouvir? Olá, bom dia. Bom dia. Que prazer estar aqui com vocês essa manhã, desse sábado lindo. Ai, alegria nossa, Ana. Bem, nós queremos então iniciar essa nossa conversa, primeiro falando das Anitas de Garopaba, né? Então, gostaria que você contasse um pouquinho. E quem são as Anitas? Guardiãs do quê? Conta para nós aí. Então, o coletivo Anita Garibaldi, ele nasceu em 2019, né? A partir de uma passagem minha breve por Laguna, eu fui acompanhar uns amigos, né, que fariam um negócio de um carro, comprariam um carro, trocariam por uma moto, um rolo, né? Então eu convidei o meu esposo para que a gente pudesse estar indo com eles, né, para dar um apoio moral. E enquanto eles foram para o lado de Farol de Santa Marta, eu fiquei ali, encostadinha da onde sai a balsa ali, que se chama o Canal da Barra. E então a minha mente veio um pensamento exatamente como esse. Nossa, aqui é a terra de Anita. Quantas vezes a Anita passou por aqui? Quantas vezes ela pisou aqui onde eu estou pisando agora? E, meu Deus, não vejo falarem dessa mulher. Então, a partir desse pensamento, desse insight que veio, então, né, o meu coração, a minha mente, eu, desde aquele momento, daquele 4 de agosto de 2019, não parei mais de pensar em Anita e a minha vida, então, se transformou por completo. Voltando para casa, eu comecei a pesquisar, e então, como se aproximava o setembro, eu logo procurei algumas amigas e a Secretaria de Educação do município e fiz uma proposição para que possamos, naquele desfile cívico de 7 de setembro, através de um grupo de mulheres, né, um pelotão de mulheres, provocar a comunidade a lembrar de Anita. E assim foi feito. No dia do desfile, nós tínhamos 28 mulheres, né? E foi algo muito especial. Hoje nós contamos com um coletivo de 34 mulheres de todas as idades, né? Mulheres que se dedicam, né, voluntariamente a participar, a realizar ações sociais, ambientais, culturais, com o principal objetivo de promover transformação social, né? Que era um sonho do coração de Anita. Hoje vocês são, então, 34 mulheres. Bem, e por que nós estamos falando sobre a Anita? 2021, então, marca o bicentenário da morte de Anita Garibaldi.
E é um dos temas abordados esse ano. Isso, meninas? É isso? Isso. Isso. Então, Ana, a Anitta, ela representa a garra, a determinação, a força de todas as mulheres, né? Gaúchas, brasileiras, todas as mulheres ela representa. E eu queria te pedir para você contar um pouquinho sobre o projeto Dois Mundos e uma Rosa para a Anitta, porque foi aí que eu cheguei até vocês, acompanhando essa questão do projeto. Queria que você contasse um pouquinho que rosa é essa e o que está acontecendo hoje no mundo nesse Então, assim, existe um convênio internacional que chama Dois Mundos e uma Rosa para a Anitta. Desse convênio participam o Brasil, a Itália, a República de San Marino e o Uruguai. Então, esses países, eles, em um acordo mútuo, eles se comprometeram, neste ano de 2021, realizarem ações, atividades, projetos que, então, tivessem o objetivo, né, de promover, de colocar em evidência a história e a saga de Anitta. Então, esses países trabalharam, obviamente, junto com sua população, com os municípios. Então, Garopaba é um dos municípios, dos 8 municípios catarinenses, né, que faz parte desse convênio internacional. Então, no dia 18 de fevereiro de 2020, um pouquinho ali antes de a gente fechar tudo, né, ficar sabendo do Covid e tal, nós recebemos aqui em Garopaba a bisneta de Anitta, a doutora Anitta Garibaldi Jalê, que veio, então, da Itália, especialmente para plantar uma muda da rosa, né? Uma rosa híbrida que foi, né, criada por um botânico italiano. Então, ela veio trazendo, né, essas mudas e esteve em vários municípios catarinenses participando do plantio. Um deles foi, então, Garopaba. E uma das curiosidades... A rosa, na verdade, é o símbolo desse projeto, né? Exato. E uma das curiosidades, Ana, é que essa rosa é uma clonagem das rosas do jardim da residência da família Garibaldi na Itália, né? Exatamente. E essas rosas, as mudas, na verdade, elas foram trazidas, né? Os talinhos, né? Não sei se eu estou me referindo adequadamente. Eles foram trazidos aqui para Santa Catarina. E a Unisul, né, que é a Universidade do Sul de Santa Catarina, então reproduziu todas essas mudas que foram plantadas, né, tanto aqui em Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul e também no Paraná, né. Muito legal, muito legal. Então, e outro projeto de vocês que chama muito atenção e que nós vamos ter uma surpresa, então, é que tem o projeto Pintar e Bordar, Anitas para Pintar e Bordar. É um projeto que foi lançado no mês de agosto desse ano. Gostaria de contar um pouquinho para nós sobre o projeto? Sim, Ana. Esse aqui, né? Esse mesmo. Isso, Anitta para Pintar e Bordar. É uma obra da professora Cida Dias, que na verdade, né, nós construímos coletivamente. Junto com o coletivo, junto com vários parceiros, né? Parceria gráfica da editora, parceiros que fizeram correção ortográfica, e resultou, então, nessa obra que assim como a Anitta, vai atingir os 2 mundos, né? Ela é uma obra muito simples, na verdade. Ela é composta de 9 capítulos. O capítulo, eles contam a história de Anitta, né? Através de um texto rimadinho, poético, onde se trazem várias provocações de terminologias e falas bem regionais, né? E depois, então, né,
as ilustrações para que adultos e crianças, então, possam pintar e bordar, realmente. Nós agora, no início do mês de setembro, tivemos no Rio Grande do Sul, né? Estivemos em São Jerônimo, em Triunfo e em Porto Alegre, onde levamos a nossa obra, Anitta para Pintar e Bordar. E hoje ela já está chegando, já está em Charqueadas, Butiá, são vários municípios, né, do Rio Grande do Sul que estão recebendo, né, essa obra para trabalhar, então, principalmente, né, Anitta Garibaldi, na educação infantil, para que a gente possa construir uma geração nova de mulheres, de meninos e meninas, que possa ter o olhar de Anitta para o mundo, né? Para que a gente junto possamos, então, construir esse mundo mais justo, mais inclusivo e mais igualitário, né? Que era o sonho, então, de Anitta. Aqui em Garopaba, nós tivemos o apoio da Prefeitura Municipal e, através desse apoio da Secretaria de Educação, nós contemplamos, então, né, cada aluno da rede municipal com um exemplar do livro. Então, esse livro chegou em muitas casas do município garopabense, né? E está provocando muitas reflexões, né? E muitos olhares. E através desse levante, desse resgate histórico, nós queremos, então, fazer lembrarem, que a população se lembre de Anitta, né? Mas não só como uma guerreira, né, gurias? Mas também como uma mulher, como uma irmã, como uma mãe, como uma filha, que ela era, assim como todas nós. Somos todas Anitas no dia a dia, com a nossa rotina, exatamente, com os nossos desafios, e é isso que é o importante dessa questão. A gente está relembrando toda a história da Anitta, mas também não deixa de estar lembrando da nossa própria história, de nos encorajarmos umas às outras, de buscarmos o nosso papel também diante dessa comunidade, da nossa vida. Então, acredito muito que as Anitas são muitas, né, Ana? E nós temos uma surpresa, né, Ana? A Ana está nos enviando 3 exemplares do livro e nós vamos, então, aquelas três pessoas que ligarem para a rádio vão receber um exemplar, então, de Anitta para Pintar e Bordar. Isso, Ana? Isso, nós vamos estar encaminhando nos próximos dias. Então, vocês podem sortear, né, entre o público, né, que acompanha, então, esse programa incrível que agora já me conquistou, né? Já conquistou a nós aqui em Santa Catarina. E vai ser um prazer encaminhar esses 3 exemplares para que vocês possam, então, presentear aí os ouvintes, né, os espectadores desse programa. Ana, nós queremos agradecer a tua participação, estar conosco no 2º programa do Campo. Eu tenho paixão por Garopaba, eu sempre digo que é a minha segunda casa. Se eu pudesse, estaria muito mais por aí com vocês também. E eu quero agradecer, manda o nosso abraço a todas as Anitas de Garopaba e que a gente possa se encontrar novamente e conversar mais um pouquinho sobre isso. Obrigada pela tua participação. E agora, então, eu quero passar aqui para a Alessandra, né, nossa Anitta. Obrigada, gurias. Obrigada pela oportunidade. Nós estamos à disposição, né, para falar sobre a Anitta, para falar o quanto, né, nos conectamos, nos identificamos com ela, né, por diversos motivos, né. Conte conosco, vai ser um prazer receber vocês aqui em Garopaba. Por favor, não vamos mais perder esse contato. Com certeza. Então, um abraço para vocês. Alessandra, o que você tem aí? Eu irei declamar dos versos de João Batista de Oliveira Gomes, Prenda Gaúcha. Simplesmente sou uma prenda, bem jovem ainda estou. Alguém já me perguntou
porque eu amo tanto este pago. É uma herança que trago e que herdei do meu avô. E sendo uma prenda gaúcha de uma nova geração, tenho orgulho deste chão, desta terra onde nasci, pois desde pequena aprendi a cultuar a tradição. E quando eu sinto no peito aquela angústia sem fim, parece que ouço um clarim, num toque de alvorada, e uma tropa comandada na voz de Gomes Jardim. Então fico desinquieta e o meu coração palpita. Boto um vestido de chita, indumentária gaúcha. É força, fibra que puxa, pois sou herdeira de Anitta. Por isso, pouco me importa que alguém de mim ache graça. Onde há fogo, há fumaça. Mas eu não temo o perigo. Se tiver que brigar, brigo para defender minha raça. Obrigada. Obrigada. Nós queremos agradecer, então, a presença do DTG Poncho Verde. Patrão, Rosane, gostariam de fazer algumas considerações finais? Então já fica aí a possibilidade de um intercâmbio entre o DTG e as Anitas de Garopaba. Rosane. A gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo participar do programa de vocês. Né? Muito obrigada mesmo de coração. O DTG sempre está à disposição, né? E interessante que a Ana colocou, realmente, somos todas um pouco de Anitta, né? Hoje as mulheres são muito mais presentes em tudo, né? Sempre digo, as mulheres são guerreiras, são metidas, né? Como dizem os gaúchos. E isso, acredito que todos nós aí ficamos bem orgulhosos quanto a isso. Obrigada. Bem, nós agradecemos a presença, então, do DTG. Lembrando que segunda-feira teremos a live, então, né, contando um pouquinho da história. E agora nós queremos saber como que tá lá na cozinha. A Juliana foi para lá, não saiu mais. Eu estou indo para lá, Ana, para ver como que está. Marga vai, confere. Que Juliana acho que sumiu com o nosso carreteiro, acho que levou para casa e deixou a gente sem almoço. Ela foi eu acho que comeu sozinha. tudo. Verdade, eu estou aqui quase me jogando dentro da panela. Quero agradecer também ao DTG, muito obrigado. E dizer para vocês que estão nos assistindo, encerrando então a Semana Farroupilha, que prazer, né? E por isso que estamos vestidas também. Hoje, eu, a Ana, a Marga, dizer que realmente somos filhas de Anitta. Temos muitas Anitas aí, aqui em Panambi, em toda a região, que representam a força da mulher gaúcha, aquela que luta pelos seus ideais. E eu digo para vocês que nesse momento me veio a lembrança algumas Anitas, e eu acho que posso dizer isso em nome das meninas também, as Anitas da saúde, né? Que enfrentaram aí o Covid como enfermeiras, como técnicas de enfermagem, como médicas. A gente sabe que essas mulheres deixaram muitas vezes os seus filhos em casa e foram, né, atender a sua profissão. Então, nesse desafio muito grande que foi para todos nós. Então, um abraço muito especial a todas as Anitas, a todas as mulheres que estão na linha de frente e em todos os segmentos. Esse é o nosso abraço da Ana, da Marga, meu. Obrigada, né? E desejar aí que vocês continuem se desafiando, assim como nós três nos desafiamos, né?
E a Anitta realmente representa muito. Ela é um exemplo para todas nós mulheres gaúchas e por isso que ela é heroína de 2 mundos, né? Não só para as gaúchas, mas para todo o mundo. Olha que eu quero mandar um abraço aqui muito especial a Maria Lúcia de Special Alert, ao Milton Taborda, meu amigo lá de Palmeira das Missões, a Ieda Vergana, a Ana Patrícia Garcia, a Marlene Chrisman, a Rosane Baron, né, que está nos assistindo, a todos vocês que estão nos assistindo, nos prestigiando. Acabei amarrando aqui meu cabelo em função de que estamos preparando alimentos. E a Dulce está aí, preparando o carreteiro. O cheiro é maravilhoso. Quem não ama um cheirinho de carreteiro de salame, né? E nós estamos preparando esse carreteiro aqui. Vou chamar a Ana e a Marga para estarem aqui comigo ao meu lado. Eu achei que tu ia comer tudo sozinho. Não, eu não sou egoísta. Eu não vou deixar vocês longe de mim nesse momento tão importante. Vai ficar mais aí? Mas, enfim, que horas são agora, Marga? 11 horas e 6 minutos. Julir, você consegue pegar a Dulce junto? Eu não estou acompanhando ali, não consigo ver. Consegue? Enfim. Bom, o nosso programa ele é realizado no último sábado de cada mês, então através da Rádio Sul Brasileira. Hoje também compartilhou o nosso programa a Rádio de Cruz Alta e de Horizontina. Quero agradecer ao apoio deles. A gente quer agradecer também a todos os nossos apoiadores. Olhos Paze, muito obrigado, adorei vocês estarmos conosco aqui no programa, nesse bloco da cozinha. Muito obrigado ao Paze, à Buenaça e também ao Fábio Casa de Carnes. Muito, muito obrigado pelo apoio de vocês, né? Ao também agradecer ao Recanto do Sossego, a Marli, o Olávio. O Olávio fugiu de mim hoje na última live. Eu quase peguei ele ao vivo e hoje ele, fugiu. Mas desde que chegamos, ele está dizendo que ele ia sumir. Ele já anunciou. É verdade. Então, o nosso programa é das 9 às 11 horas. A gente não vai se estender mais e o nosso carreteiro não vai estar pronto, mas a gente vai deixar o pessoal com água na boca, na verdade. Vamos provar a carne, com certeza. Ela quer provar alguma coisa. Alguma coisa, tá. Estrategicamente. Então, essa é a ideia, pessoal que está nos assistindo. Nosso programa é isso aí, trazer informação, entretenimento, às vezes vamos trazer música para vocês. São 3 mulheres aí, as meninas com mais experiência no agronegócio, eu nem tanto, mas vou garimpar talentos na cozinha. E o objetivo é esse, levar alegria para sua casa no sábado, trazer informações do agronegócio de uma forma muito simples e descontraída, que é isso que a gente precisa, né? Descontração, alegria, entusiasmo. Vai provar, Ana? Uma delícia, eu já provei. Está aprovadíssimo. Delícia? Tá bom mesmo, com certeza está bom. Um tempero então, o que nós vamos... especial. A Dulce colocou a cebola, colocou o tomate, o tempero. E depois, então, nós vamos colocar o arroz. E depois tem o acompanhamento, que é o repolho. Aqui o repolho, olha só, alface. Olha lá, mostra. Ao vivo é assim, né? O campo é isso, é simples. Alface campo, diretamente. Isso aí. A cuca. Isso, a cuca será acompanhamento também. E algo que eu adoro, que não pode faltar na minha casa, alho para tempero. E essa gostosura aqui, que é o temperinho verde. Depois, então, a gente coloca em cima. Tudo direto do sítio, né? Vamos encerrar, então, meninas? Marga. Dona encerra, Dulce, depois a conta Ana. para nós qual é o segredo desse tempero. Com muito amor e carinho. A dedicação e o amor e carinho. Muito bem. E não pode faltar. Muito bem. Então fica aí uma grande mensagem para quem está nos assistindo, né? Façam tudo com muito amor e carinho, com muita dedicação, se entreguem. E a gente quer agradecer de coração todos que estiveram nessa manhã conosco, nessa manhã de sábado, nos acompanhando
pelas emissoras de rádio, pelo Facebook. Muito, muito obrigada pela sua audiência, né? Todos vocês são muito especiais. Nós estamos aqui por vocês, né? E somos também muito apaixonadas por o que fazemos, né? Nós eu e a Ana, mais na área do agronegócio, mais na área técnica, e a Ju dentro, né, desse escopo da gastronomia, da área cultural. Muito obrigada de coração e esperamos vocês no próximo encontro, que será no último sábado, então, de outubro, né? Agradecer de forma muito especial a dona Marli, o seu Olávio, pela recepção, pelo carinho, que espaço gostoso, agradável para vir aqui com a família, né, confraternizar. Eu, inclusive, estou com parte da minha família aqui. Então, muito obrigada, dona Dulce, pela dedicação, por nos ensinar a fazer um carreteiro, que eu vou testar lá em casa, vamos ver se vai dar certo. Senão, eu lhe chamo, né, dona Dulce, para me ajudar, me salvar. E muito obrigada, então, a todos, aos nossos patrocinadores que acreditaram em nós, né, os Óleos Pazzi, Fábio Casa de Carnes e também a Buenaça, que nós estamos vestindo, inclusive, as saias, né? Então, muito obrigada por acreditarem no nosso trabalho. Ana? Bem, eu também só tenho a agradecer a você que está nos acompanhando, agradecer por esse lindo sábado. Aproveitem o dia, aproveitem as suas famílias, aproveitem cada momento da vida. É isso que a gente também quer deixar um recadinho para vocês, e nos encontramos, se Deus quiser, no último sábado do mês de outubro, com muito mais aventuras, dá para se dizer, porque o nosso programa ele é uma aventura. Então, agradecer a todos vocês e um bom sábado e um bom final de semana. Pessoal, bom final de semana e até o próximo programa. A gente espera vocês. Podem ter certeza que nós vamos preparar o próximo programa com muito carinho. Até breve. Até mais. Na programação da Rádio Sul Brasileira, você ouviu o programa É do Campo.